Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, seja muito bem-vinda ao canal. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico de TDAH. Recentemente meu filho ele foi diagnosticado, ele já é diagnosticado desde os 2 anos e 3 meses com autismo, e a nossa vida sempre foi muito baseada no autismo, mas agora a gente vive uma nova realidade. Na verdade são duas, a do autismo que nós já vivíamos e agora do TDAH. Olá, Olá, pessoal. YouTube, Então, tudo bem? eu bem. Manda beijo. Beijo. Manda beijo, tchau, tchau. Tchau. Bom, se vocês ouvirem algum barulhinho, é o senhor Victor. Então, Ele está aqui nos acompanhando hoje, não é mesmo, Victor? Fala sim? sim. Sim. Bom, pessoal, então a gente vive esse mundo, né, sobre diagnóstico, eu conheci bastante coisa. Eu mesma fui diagnosticada com autismo leve, no caso, suporte nível 1. Então muita coisa mudou na nossa vida. Mas mesmo o Victor fazendo os tratamentos dele, mesmo o Victor tomando a medicação, mesmo ele tendo todo o suporte que ele precisava, a gente via que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa estranha. A gente via que esse menino não conseguia parar, mesmo ele medicado. Enquanto outras crianças às vezes estavam dormindo, ele não, ele estava agitado, ele estava correndo. Porém, a gente observa mais ainda isso quando a criança começa a crescer mais e ela vai para a escola. Você começa a observar de outras crianças. Então, no caso do Victor, é o TDAH mesmo, não só o TDA, que é o déficit de atenção, é com hiperatividade. A gente foi observando que ele não conseguia, não é só questão de eu não olhar no olho, ele não conseguia prestar atenção, ele não conseguia olhar para a gente e prestar atenção, ele não conseguia sentar numa carteira, aprender. Você tem que repetir muitas e muitas e muitas vezes isso. Ah, no autismo tem isso, Stephanie? Tem sim, mas não se compara a uma criança que está tendo um prejuízo na vida dela. E além disso, a gente entra também com a hiperatividade. O Victor é extremamente hiperativo, ele não consegue ficar parado. Ah, mas toda criança é hiperativa, sim. Mas não quando isso prejudica você. Ele não consegue parar para comer, ele não consegue parar para brincar, ele não consegue parar para se concentrar, ele não consegue parar para fazer uma amizade, para conseguir brincar com uma outra criança. Ele se mexe tanto a ponto de ficar cansado. E muito além do que é o certo para ele. Ele precisa estar o tempo todo numa agitação, o corpo dele se mexer. E com isso e a desatenção, a gente veio ver que foi trazendo grandes prejuízos para ele. Então, conforme ele começou a ter um bom avanço com a terapia do método ABA, em questão do autismo, esse outro lado dele não estava acalmando. E a gente foi observando que, às vezes, com uma medicação ou outra, acalmava. Então, foi todo esse tempo, né, de investigação para ter realmente uma certeza. E agora que ele foi para a primeira série, foi bem detalhado isso para a gente, mostrando também outras crianças autistas e que realmente não se compara ao Victor. O Victor, assim, ele é o extremo da agitação. As pessoas ficam cansadas de ver ele. Ele mesmo às vezes deve ficar cansado, imagine dentro dele isso. Brincar, se divertir, correr, ir na lama, se sujar, é normal, é coisa de toda criança. Mas uma criança que quando você vê o coração tá acelerado, essa criança não consegue parar quieto, essa criança não consegue se concentrar, essa criança não consegue estudar, essa criança não consegue fazer uma atividade, não consegue fazer amizade, não consegue fazer nada. Pega um brinquedo e em pouco tempo ela já está distraída com outra coisa, isso é um sinal a ser investigado. Então, agora no mês de maio, a gente passou com ele e foi realmente fechado o diagnóstico de TDAH junto com o autismo. A gente mudou algumas medicações. A gente tentou dar o Atenta para ele, que é uma cápsula, né? É um medicamento um pouco mais atual para quem aí conhece sobre esse mundo do TDAH. Porém, o Victor não está dando certo para ele por conta que ele não toma o comprimido. Então a gente ainda tem que ver como que vamos fazer. Entrou com canabidiol também, que ele já chegou a tomar antes, e com risperidona, que é o tratamento específico. E a gente espera, né, que sinceramente para mim não foi ruim, porque é um alívio eu saber realmente que meu filho tem, que caminho que eu posso seguir, qual é a melhor terapia para ele e o que é melhor para a gente poder fazer por ele, porque não é fácil, é muito difícil e a gente vai seguindo dia após dia, mas a criança com uma cabeça, com os neurônios a mil, não consegue se concentrar. Então a gente também não pode querer demais de uma criança que não pode oferecer tudo aquilo pra gente. Eu vejo desse jeito e eu me sinto aliviada por ele ter tido esse diagnóstico, que eu desconfiava muito, minha família desconfiava muito, e agora a gente vai encontrar o melhor meio e eu vou fazer bem mais pesquisas sobre o TDAH, porque como eu disse, o autismo sempre foi predominante na nossa vida
Então agora a gente tem que pesquisar um pouquinho de cada mundo. E é isso, pessoal. Vou trazendo mais novidades para vocês e também como está sendo a nossa experiência com medicação. Por enquanto, ele ainda continua extremamente agitado. Então a questão é isso. Ele está melhorando em outros aspectos, mas a agitação ainda está presente. E isso prejudica para a gente sair com ele, prejudica para ele ir em algum local, prejudica em vários pontos. E é isso, pessoal. Espero que vocês curtam o vídeo, comenta, compartilha com quem precisa e vai dar tudo certo para vocês também. Se vocês estão com dúvida, estão em investigação, vão atrás, procure um médico que possa te dar assistência, procure outras mães, famílias também que passam pela mesma situação. Não ouçam qualquer informação pela internet e vai dar tudo certo para vocês. É isso, pessoal. Tchau, tchau.